Olá, mais uma vez, muito boa tarde para você. A gente já abre essa edição indo direto a Jundiaí com a Fernanda Belo, porque a cidade é a primeira da nossa região, né, Fernanda, a confirmar casos de coronavírus. Quais são as informações, essas primeiras informações por aí, Fer? Boa tarde. É isso mesmo, Nolan. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Aqui Jundiaí, então, registrou os primeiros casos aqui na nossa região confirmados de coronavírus. São 2 casos confirmados, é um casal, homem e mulher, que são médicos. Segundo as informações da Prefeitura, eles tiveram contato com pessoas que vieram da Itália. Eu estou aqui na Prefeitura de Jundiaí com o prefeito Luiz Fernando, que vai dar mais detalhes para a gente, então, sobre esses 2 casos. Prefeito, 2 casos confirmados aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês do SBT que nos acompanham por essa transmissão. Dizer que, de fato, nós constatamos os 2 primeiros casos na noite de ontem. Um casal de médicos que teve contato com um cidadão que veio da Itália e que, a partir desse contato, apresentou sintomas, procurou hospitais privados e também públicos para a realização do seu exame, constatou, num exame feito em São Paulo, que há, de fato, o positivo no caso do coronavírus. Os 2 já estão em isolamento social e, a partir desse isolamento social, nós vamos compreender com quem tiveram contato nas últimas horas, nos últimos tempos, antes do exame ter se consolidado positivo. Para nós é extremamente importante que façamos toda essa investigação, toda esta averiguação, para perceber quais são as outras pessoas que também precisaremos, por questões preventivas, colocá-las em isolamento. Essa questão está sendo feito um monitoramento dessas pessoas que tiveram um contato, então, com este casal. Só para a gente deixar claro, o pessoal entender, porque é tudo muito novo, né? Novidade para todo mundo. Exatamente. O procedimento epidemiológico aqui em Jundiaí, assim como o regramento por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, é exatamente com esse conceito. À medida que você identifica um caso suspeito, você isola, evitando assim, antes mesmo de sair a confirmação, que ele contamine ou tenha contato com outras pessoas. À medida que você identifica o caso consolidado como positivo, você faz uma busca de todos aqueles equipamentos em que ele participou, de todas as ações em que ele esteve presente, todas as pessoas que se relacionaram com ele, pessoas de equipes, no caso, é um casal de médicos, as equipes que trabalharam com esse casal nos últimos dias. Tudo isso é feito com o objetivo exatamente de prevenir, para que nós não tenhamos aquilo que no Brasil inicia-se, que é a contaminação coletiva, a transmissão comunitária. Por isso, a importância de nós nos resguardarmos, nos mantermos em isolamento social, e quanto menos pessoas circulando, menos o vírus também irá circular. E, Nolan, só para a gente informar e o pessoal também, foi publicado agora há pouquinho, por volta do meio-dia, um decreto falando que a cidade passou de estado de atenção para estado de emergência por conta desses casos, e novas medidas foram anunciadas. Vou perguntar então para o prefeito. Prefeito, quais medidas principais que foram anunciadas? As medidas que envolvem o decreto de emergência inicialmente tratam da suspensão imediata de toda e qualquer atividade em centros grandes de aglomeração, como shopping center, como centros comerciais, casas noturnas, tudo aquilo que tem capacidade de agregar e absorver um volume grande de pessoas. Nós, nesse momento, após a publicação do decreto de emergência, estamos suspendendo na cidade as atividades que são essenciais e aqueles espaços que são essenciais para a própria população poder ter o seu abastecimento, como supermercados, farmácias, enfim, todos os espaços que vendem alimentos, que podem transportar o alimento até a casa das pessoas por um sistema de delivery, enfim, todos esses estão mantidos. Porém, os demais, a orientação é que suspendam as atividades, para não colocar em risco a sua própria saúde e também colocar em risco a saúde de todos, já que esta é uma guerra, é um combate que nós faremos, onde a participação das pessoas é fundamental. Nós somente venceremos essa guerra contra o coronavírus se a própria sociedade se conscientizar de que ela não pode, nesse momento, por razões que sejam menores, sair de suas casas. Mantenham-se em isolamento social. Esta é a única forma que nós temos de conter a proliferação desse vírus de uma larga escala. Tudo isso já está valendo, mas é importante a gente deixar o recado que é uma luta, mas sem pânico também, né? Uma forma de prevenção, né, prefeito? A questão do isolamento, como você está falando. Exatamente. Não estou dizendo que nós temos disseminado, neste momento, casos que sejam necessários à situação do pânico. Mas para que nós não cheguemos à situação do pânico, é importante alertá-los agora que o pico do que nós viveremos no Brasil está por vir. Em 10, 15, 30 dias, nós teremos um avanço
avançar dos casos. E o nosso enorme problema é exatamente a condição da estrutura do nosso equipamento de saúde, dos equipamentos de saúde no Brasil, para aguentar a concentração de pacientes de uma única forma. Por isso, quando você evita a circulação, você evita que as pessoas adoeçam de uma só vez, mantendo desta forma o sistema apto a poder receber gradativamente aqueles que necessitarão do sistema de saúde, dos respiradores e etc. Manter-se em casa, neste momento, é a melhor ação preventiva para que logo em instantes ou logo em alguns dias nós não venhamos viver no Brasil o caos que outros países estão vivendo ou já viveram. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, né, Nola? Medidas para a gente se cuidar e também cuidar do próximo. É com você.